Vamos lá, gente. Estou tendo a honra, a felicidade de receber hoje aqui no nosso estúdio o doutor José Cássio de Moraes, virtualmente falando, é claro. Ele está ao vivo aqui na ponta do link, está em São Paulo. Ele é professor da Santa Casa de São Paulo, especialista em imunização. É muito importante eu falar tudo que ele é, gente, porque para vocês entenderem o peso do que ele vai dizer aqui para a gente. Ele é presidente da Comissão Permanente da Assessoria de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Ele é consultor da Organização Pan-Americana de Saúde. E ele fez parte do comitê que certificou a erradicação, a eliminação, o término da polio e do sarampo no Brasil. Então, é muita coisa para a gente prestar atenção no que ele vai dividir aqui com a gente. Doutor José Cássio, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar com vocês e bom dia ao povo lá de Santa Catarina. Doutor José Cássio, me conta a avaliação que o senhor está fazendo de tudo que a gente está divulgando, dessas últimas informações, o que a gente já sabe sobre as vacinas, sobre plano de vacinação. Qual é a avaliação que o senhor pode fazer? Bom, nós estamos hoje com a Anvisa com 2 vacinas para serem licenciadas, né? A Coronavac, da empresa Sinovac, e a da AstraZeneca Oxford, que está proposta pela Fiocruz. Então, as duas estão com documentação. Nós começamos atrasado um pouco o programa, né, nosso de imunização, porque a gente precisa, para fazer a vacina, adquirir todos os insumos. O primeiro, e o mais importante e o mais difícil, é ter as vacinas. Em segundo, ter as seringas, agulhas e outros insumos que são necessários para a aplicação dessa vacina. Temos que ter também um plano detalhado dessa vacinação, porque vai ser a primeira vacina que nós vamos aplicar em massa com 2 doses. A vacina da influenza, que a gente aplica todo ano, é uma dose, e nós já vacinamos 50, 60 milhões de pessoas de cada ano. Mas com 2 doses, com intervalo relativamente curto entre elas, de 21 ou 28 dias, vai ser um novo desafio para o Programa Nacional de Imunização. E o senhor acha que ainda em janeiro, realmente, como de fato estão sendo anunciadas, está sendo anunciada o início dessa operação, dessa vacinação, ainda em janeiro a gente consegue efetivamente começar esse processo de imunização? Acredito que sim, tenho esperança que sim, né? Logicamente, seria para aquela população de maior risco, seriam os trabalhadores de saúde, ou seja, os profissionais de saúde que trabalham dia a dia, e também aqueles que auxiliam os profissionais de saúde, né? Como, por exemplo, os secretários, faxineiros, etc. Então, para esse grupo, deve ser o grupo prioritário para vacinação, porque são aqueles que têm maior risco de contato com o Covid. Então, a minha esperança é que a gente possa ter um plano nacional para todos os estados, começando no mesmo dia, com uma boa divulgação, explicando a cada cidadão brasileiro essa escala de prioridades, qual vai ser o objetivo deste Plano Nacional de Imunização, que é basicamente evitar formas graves, não é eliminar a doença, não é eliminar o risco de transmissão, mas ir protegendo gradativamente a nossa população contra esta pandemia. Aí vem as fake news, né, doutor José Cássio? Eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho importantíssimo a gente ouvir isso de médicos, pesquisadores, especialistas como o senhor. Ninguém vai virar crocodilo, né? Alguém vai ficar com voz fina, alguém vai ter o DNA mudado. O que o senhor pode falar sobre isso? Não, ninguém vai virar crocodilo, e até o pessoal brinca, se virar, o ministro do Meio Ambiente pode atuar em cima dele. Mas essa brincadeira não tem essa possibilidade. Ou as vacinas da Pfizer e da vacina da Moderna, que são de RNA, esse RNA não vai para o núcleo da célula, aonde está o DNA, né? E significa no citoplasma da célula, que vai produzir a proteína do vírus para fazer que o corpo produza anticorpos e reconheça antecipadamente a invasão desse Covid, né? Os fake news de vacina têm dado um prejuízo muito grande ao processo de vacinação. Tem tido redução da cobertura vacinal de algumas vacinas, né? E com isso ocorre o aumento da incidência ou a volta de doenças que são preveníveis por vacinação.
Então, essa vacina que estamos esperando com ansiedade do Covid, há outras vacinas, mais de 15 vacinas disponíveis no centro de saúde, e que às vezes a cobertura vacinal não atinge o ideal por causa desse fake news. Não tem nenhuma base científica, eles não faz parte de uma teoria da conspiração, até a gente coloca que é uma síndrome de terraplanismo, não acreditar em vacinas. Então, esse é um problema muito sério que a gente está vivendo hoje e que temos que ter estratégias importantes para combatê-la. O mais importante é falar sobre isso, né, doutor José Cássio? A gente tem a obrigação, principalmente nós, jornalistas da imprensa, de falarmos e divulgarmos bastante esse tipo de informação, de que não existe isso, gente, não existe esse risco. Muito pelo contrário, pode sim comprometer o sucesso de uma campanha contra a doença, né? Porque se a gente não tiver imunização de rebanho, a gente não vai conseguir se livrar da doença, né? O papel de vocês é muito importante para divulgar fatos verdadeiros a respeito das vacinas. E esse papel é imprescindível para que possamos atingir uma cobertura vacinal alta. Só vamos para essa vacina, que vamos vacinar praticamente todo mundo acima de 16 ou 18 anos de idade, se não houver uma conscientização da população na busca, no seu momento, da sua faixa etária, em se vacinar, nós não vamos conseguir atingir uma cobertura vacinal alta. Então, é importante essa divulgação desses fatos que combatem os fake news. O que o senhor acha da ideia das clínicas particulares vacinarem? Porque a gente já tem visto muita movimentação de clínicas particulares no sentido de oferecer a vacina. É legal, não é? É importante, não é? Qual é a sua avaliação para isso? Bom, as clínicas particulares já têm um papel importante no Programa Nacional de Imunização. Então, é uma colaboração que se tem entre o setor público e o setor privado para que se possa atingir toda a nossa população. Então, se as clínicas privadas tiverem esse espírito de colaboração, ou seja, vacinar aqueles grupos que estão sendo recomendados pelo Programa Nacional de Imunização, ela é muito bem-vinda essa colaboração, porque isso aumenta o número de locais onde a população poderá receber a vacina. Mas eu não concordo se ela for uma concorrente. O que eu estou chamando de concorrente? Por exemplo, vacinar grupo de 30 anos, numa fábrica, porque o objetivo dessa vacina não é só dar imunidade para a população. O objetivo hoje que a gente tem é, primeiro, reduzir a gravidade, reduzir o número de pessoas que vão ao óbito, reduzir o número de pessoas que estão grávidas. Então, esse é o primeiro momento, e aí todos nós devemos colaborar. Então, na colaboração, eu acho muito válido e um papel importante. Na concorrência, eu já acho que é um problema sério, dada a escassez de vacinas disponíveis no mundo. Doutor José Cássio, para a gente fechar, o senhor que participou aí do comitê que certificou a eliminação da polio, do sarampo, o senhor acompanhou toda a história da vacinação, do surgimento da vacinação para a influenza, né, a vacina da gripe. O que tem de semelhante e o que tem de completamente diferente nesses processos que a gente já conhece com o que a gente está vivendo agora? Bom, nós temos um programa nacional de imunização muito bom, tá? Fazemos campanhas anuais de influenza, que atinge quase 50, 60 milhões de pessoas. Agora temos que ter uma programação mais rígida, uma programação mais complicada, porque temos que aplicar 2 doses no intervalo, por exemplo, da 21 dias de uma vacina e 28 dias de outra vacina. Então, se a gente não fizer essa programação muito boa, poderá haver acúmulo de pessoas nas unidades, e é isso que a gente não deseja, porque esse acúmulo por uma população de alto risco poderá ocasionar também uma disseminação da epidemia. Então, o que é importante nós temos essa capacidade de vacinar muitos milhões de pessoas por dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós já vacinamos 3 milhões de crianças contra o sarampo em um único sábado. Então, o nosso programa agora é ter uma boa programação, que é essencial para qualquer campanha. Essa programação, com todos os seus aspectos de insumos,
aspecto de logística, aspecto de divulgação, comunicação, não forem bem feitos, nós vamos ter, então, um prejuízo tanto na cobertura, como um prejuízo no acúmulo de pessoas, atritos das pessoas que estão ansiosas e justamente ansiosas para se vacinar nas nossas unidades básicas de saúde. E é isso que a gente não quer. A gente quer que essa vacina se transcorra de uma forma tranquila e que seja de uma forma eficiente. Ok. Doutor José Cássio, muito obrigada por disponibilizar tempo aí da sua agenda nesse bate-papo aqui com a gente. Uma ótima semana, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.